Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sua família. Estamos aí na nossa campanha de leitura bíblica durante esse ano de 2022 e incentivando cada vez mais a sua vida para que o Espírito Santo de Deus continue dando você esse ânimo de ler a palavra, esse ânimo inicial. É claro que alguns podem dizer, mas são só 4 dias. É claro que a minha leitura bíblica está em dia, mas a gente precisa valorizar os pequenos começos, porque temos certeza que com o passar do tempo a gente vai estar aí firme e forte, lendo a palavra de Deus todos os dias até o final do ano. Então mantenha-se firme nesse seu ímpeto inicial e não permita que nada venha tirar você de falar sempre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os últimos capítulos da Carta aos Romanos, né? Olha aí, em apenas 4 dias nós lemos já um livro inteiro da Bíblia, a Carta aos Romanos. Como já mencionei a você, uma das cartas que eu considero mais importante, principalmente da doutrina cristã da igreja deste tempo. Lembrando que essa carta é conhecida como a carta da Reforma Protestante. Então vamos lá, nós lemos hoje do versículo 13, capítulo 13 até o capítulo 16, fechando o livro de Romanos. O que a gente encontra logo no capítulo 13 é exatamente falando sobre a nossa obediência às autoridades. Isso inclui aí todos os governos que tem sobre nós, inclui também a questão de segurança pública envolvendo aí polícia e outras situações. E é importante que a gente entenda isso, porque logo no primeiro versículo diz que todos sejam sujeitos às autoridades superiores. E aí ele fala que não existe autoridade que não seja permitida por Deus. É dada. Todas as coisas que acontecem são permissões de Deus. E aí nós, como cristãos, devemos então obedecer. Até, principalmente, mesmo que a gente não goste, ele fala no versículo 7, até 6 e 7, até questão de imposto. Eu sei que o nosso país tem muito imposto, mas todo cristão precisa estar em dia com o pagamento dos impostos. A gente não pode sonegar em hipótese alguma o leão. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas declarações aí no imposto de renda e eu preciso lembrar desse texto, que eu estou sujeito a essa autoridade. Então, sujeito a essa autoridade, nós vamos cumprir todas as regras. Também está aí incluído o que a gente pode pensar a respeito do casamento. Sabemos que existem muitas situações de pessoas hoje que são amigadas ou que têm uma relação, um contrato de relação estável, mas também sabemos que esse contrato não dá nenhum valor no seu estado civil de alteração, porque todos é mencionado como solteiro. Embora seja algo legal para algumas circunstâncias, mas não declara as pessoas casadas. Então é muito importante que a gente mantenha exatamente a certidão de casamento, que se casa no civil, para que a gente esteja de acordo com as autoridades. Em relação às autoridades, também é muito importante que aí você vai ter lá na frente, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, a questão da oração às autoridades, que nós devemos orar sempre pelo governo do nosso país. Seja ele este governo que nós temos hoje, ou no final do ano a gente vai descobrir se vai manter ou se trocará o governo, nós precisamos manter as orações. Quando nós, como cristãos, saímos debaixo da autoridade desses governantes, quando aquilo que eles fizerem forem contra a palavra de Deus. Se é contra a palavra de Deus, a nossa obediência ao Senhor, aí cabe a nós obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mais ou menos aquilo que os discípulos passaram em Atos. Quando a gente for ler Atos, a gente vai ver sobre isso. E ele vai falar também que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Isso tem a ver a questão de compromissos até financeiros. Se eu tenho uma dívida com alguém, então eu preciso quitá-la, para que eu não deva nada a ninguém, a não ser simplesmente o fato de amar essa pessoa cada vez mais. E ele vai mencionar também no capítulo 13 uma questão escatológica, que ele vai dizer no versículo 11, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, é hora de vocês estarem espertos, por quê? Porque a volta de Cristo está acontecendo. Essa expectativa da volta de Cristo imediatamente era o que tinha na igreja primitiva naquele tempo. Eram pessoas que pensavam que Jesus Cristo voltaria naquele exato momento. E
Hoje, nós estamos vendo todos os sinais da volta de Cristo e precisa muito cristão, sim, despertar do sono e entender que a igreja está prestes a ser arrebatada pelos sinais que a gente tem visto. Então, desperte você do sono, entenda que a consumação da nossa salvação está próxima, porque Jesus Cristo está à porta. O capítulo 14, ele vai falando exatamente sobre o aspecto da maturidade espiritual. Ou seja, uma pessoa madura espiritualmente, ele não só se coloca num patamar superior aos outros, mas acima de tudo, ele tem compreensão com aquele que ainda está no início, que está caminhando. Em que aspecto o apóstolo Paulo fala a respeito disso? Na questão do comer e na questão do beber. Ali, naquela época, muitas pessoas não comiam carne sacrificada. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: olha, se você vai para um lugar e você não sabe que aquela comida é sacrificada, por meio da oração ela é purificada. Mas tem pessoas que, ao pensar que aquela comida poderia ser sacrificada, automaticamente ele não comia. E também não participava daquela situação, porque ele acreditava que poderia lhe trazer algum mal. O apóstolo Paulo diz que não, o fato de nós orarmos consagra todas as outras coisas. Mas ele também vai dizer o seguinte, que eu não posso julgar esse irmão que tem esse procedimento. Tanto esse procedimento das coisas, das comidas sacrificadas, e também na questão dos dias que são sagrados ou não. Porque o judeu sabe ter um dia sagrado. Nós temos uma denominação ainda que é muito forte hoje no nosso tempo, tem crescido bastante, que fala muito a questão do sábado. Para eles o sábado é importante. Nós vamos ficar debatendo isso? O apóstolo Paulo diz que não, isso é falta de sabedoria. Nós devemos respeitar se ele entende que aquele dia é sagrado. Se eu entendo que seja outro dia ou nenhum outro dia, aí nós devemos respeitar a opinião de cada um. O que nós não podemos fazer, aí ele fala no versículo 19, assim pois sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que são para edificação mútua. Ou seja, a forma como eu penso acerca de muitas coisas do cristianismo vai trazer alguma edificação para a pessoa, se vai trazer edificação, beleza. Se não vai, para que eu vou criar uma confusão no nosso tempo? Eu levo isso muito a sério. Se vai criar confusão, eu abro mão de alguma situação, porque eu prefiro que se promova a paz, desde que vai trazer edificação mútua. Se vai trazer edificação mútua e eu promover a paz, então eu vou promover a paz e aí isso vai permanecer. Também é muito importante a gente lembrar nesse capítulo 14 de Romanos, que ele esclarece a questão de consciência coletiva. Ou seja, muitas pessoas me perguntam, eu já sempre falei que uma das perguntas que eu mais respondo, tenho aí 17 anos de ministério pastoral, e a pergunta que eu mais respondo não é: pastor, como que eu faço para crescer em Jesus? Não. A pergunta que eu mais respondo é: pastor, eu posso beber ou não? Essa é a pergunta que eu mais respondo. Geralmente eu sempre esclareço algumas coisas do texto e trago Romanos 14 para concluir. Por que Romanos 14? Porque Romanos 14 fala da consciência coletiva. O que seria isso? Bom, se eu acho que beber não é pecado e eu bebo, mas o meu irmão acha que beber é pecado, então automaticamente eu estou pecando. Por quê? Porque eu estou levando alguém estou sendo pedra de tropeço para alguém. Porque se ele me vê bebendo e ele acredita que beber é pecado, eu estou pecando numa consciência coletiva. E isso traz para nós o entendimento da seguinte forma: o que as pessoas do mundo acham a respeito de crente beber? É errado? Então, se as pessoas do mundo acham que crente beber é errado, aí eu entro nessa consciência coletiva. Então eu não posso beber, porque se torna pecado. Também a questão de tatuagem. Colocar tatuagem ou não é pecado? Bom, se você está num ambiente que tatuar não é pecado, as pessoas dizem tanto faz, então acaba não sendo pecado. Agora, se você está num ambiente, numa igreja, que você participa, que aquele lugar acha que isso é pecado, então você não deve fazer, porque é pecado. É como, vamos pegar aqui a Assembleia de Deus. Para a Assembleia de Deus, isso era muito antigamente, agora a Assembleia de Deus já corta o cabelo e tudo mais. Mas a Assembleia de Deus, há um tempo atrás, não cortava cabelo. As mulheres não podiam cortar cabelo. E quem cortasse estava fora da doutrina. Ou seja, se uma vez eu decido participar daquela comunidade, aquela comunidade tem como regra isso, eu preciso então continuar nisso. Porque se eu fizer ao contrário, porque eu quero remodelar, eu quero renovar, eu quero mostrar que não é bem assim, é que a Bíblia diz,
aí eu estou pecando diante daquela comunidade. Então isso a gente chama de consciência coletiva. Depois o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele vai falar sobre a questão do amor ao próximo, né? Que a gente deve amar o nosso próximo, que a gente deve fazer as coisas boas para ele. E no final do capítulo ele vai dizer sobre os seus planos. Aqui traz um dos objetivos que Paulo quer chegar até Roma. Ele diz o seguinte, né? lá no versículo 23, ele disse que queria ir até a Espanha, esse era o objetivo dele, mas ele passaria por Roma, porque é caminho, e também os irmãos de Roma poderiam ajudá-lo a chegar à Espanha. Ajudá-lo de que forma? Situação financeira. A oferta dos irmãos o ajudariam a ele manter a viagem e a estadia do trabalho dele lá na Espanha. Por que ele não ficaria muito tempo em Roma? Exatamente porque ele mesmo disse, porque eu não quero pregar o Evangelho aonde Cristo já for anunciado, ou seja, aí vocês já conhecem o Evangelho. Eu quero ir para a Espanha porque lá na Espanha ainda Cristo não foi anunciado, eu quero chegar lá. E ele fala desse projeto. Infelizmente, a gente não tem notícias que Paulo chegou até a Espanha, não há notícias em Atos, não há notícias em nenhuma das suas cartas. Provavelmente ele foi preso bem antes de chegar à Espanha, infelizmente. O capítulo 16 traz o que eu falo, uma inveja ministerial de Paulo, né? A memória que Paulo tem do nome das pessoas, da situação, e ele vai falando as pessoas que saudavam a igreja de Roma, mandando lembrança, falando de pessoas que moravam lá em Roma também. A memória fantástica que Paulo tinha para guardar não somente nome, mas a pessoa, porque ele fala referências pessoais de cada uma dessas pessoas. Eu acho isso fantástico. E ele encerra o carta aos Romanos dizendo o seguinte, no versículo 19: a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, mantenham-se firmes, mantenham-se fé no Senhor, porque nós vamos vencer o maligno. Porque exatamente por estarmos firmes no Senhor, a gente consegue resistir todas as tentações. Da mesma forma como Paulo, eu encerro dizendo a você que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida e você continue firme na sua leitura bíblica. Um abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida, você pode colocar no grupo ou mandar uma mensagem no meu particular, qualquer outro esclarecimento que você precisar. Fique com Deus e a graça do Senhor esteja sobre você. Um abraço e até mais.